Tu morava lá em Campo Maior com? Com a Michelle, ela usava droga, me batia. Me batia muito. Meu chifre ficava no pé. Eu Tá rindo por quê? Não sei não. Nada não. Aí eu fui na casa dela. Tem vontade de voltar pro interior onde vocês moravam antes? Não. Deus me livre. Eu não quero morrer lá. O que traz uma criança na casa de acolhimento? Quando a criança está sofrendo violência, ou seja, várias tipologias de violência, né? Como, por exemplo, física, negligência, abuso sexual, violência psicológica, maus tratos. Então, essas tipologias de violência, ela vai repercutir na vida, por uma vida da criança. Quando a gente foi pro abrigo, eu lembro que primeiro foi meus 2 irmãos, porque minha mãe estava no hospitalzinho lá do bairro, aí eu acho que eles denunciaram, aí levaram os 2 primeiro, aí depois eu estava na Santa Maria, na casa dos meus irmãos, eu acho. Aí eles foram primeiro, aí depois eu fiquei sabendo, aí eu lembro que uma Kombi lá do abrigo foi me buscar e um carro de polícia. Antes de eu ir para o abrigo, minha mãe maltratava muita gente, ela agredia muita gente. Ela saía para a rua, né, passava de 3, 4 dias fora de casa, usando droga. E quando ela voltava mais agressiva ainda, entendeu? Aí no começo a gente tinha até nosso padrasto para cuidar da gente, dar comida pra gente, ele ia trabalhar. Aí depois com a vida assim que ele foi vendo que não dava certo, né, que ela tanto agredia a gente como chegava a agredir ele também. Aí ele foi embora e deixou a gente só com ela. Aí os vizinhos denunciavam, a gente ia pro abrigo, aí passava um tempo a gente voltava de novo, pro poder dela de novo. Aí continuava sempre essa rotina, sempre ela agredindo, ela passava semana fora, aí os vizinhos que tinham que arrombar a porta para dar comida pra gente, porque a gente ficava chorando. Aí quando ela chegava, que ela sabia que a gente tinha saído de casa, a gente apanhava, entendeu? E tipo assim, não era apanhar, vou bater aqui com a chinela, uma mão, não, era tudo que ela visse pela frente, era pau, era fio, qualquer coisa que ela encontrasse pela frente, ela batia na gente. Já chegou ocasiões dela, tipo, botar fogo na casa com a gente dentro, entendeu? Era assim uma pessoa muito instável. Quando a criança chega, a gente procura ver todas as possibilidades de retorno familiar, não é? Com o município, com a rede, não é, do município. Tem criança que chega tranquila, calma, e tem outras que chegam muito triste, chorando, né? Que não sabem, talvez não entendam direitinho por que estão aqui. Tem crianças que chegam bastante sofridas, muito sofridas mesmo. Outras chegam já mais, né, calmas, talvez até pela situação que se encontravam, estão num lugar melhor, então elas se adaptam mais rápido. Essa denúncia pode ser feita para os conselhos tutelares. Então, ali o conselho vai averiguar aquela situação e, sendo constatada que essa criança está sendo maltratada, violentada, que ela está sendo deixada sozinha, que ela está em risco e que ela precisa de proteção, dessa criança retirada daquele ambiente onde ela se encontra, daquela família, ou retirada da rua se ela tiver sido abandonada, e por medida de segurança vai levada para uma instituição de acolhimento, para então a equipe daquela instituição e para o Poder Judiciário avaliar aquela situação e depois encaminhar essa criança para a solução, que será avaliada com o tempo necessário e os tempos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu lembro que eu chorei muito. Eles falaram que era temporário, que eu não ia ficar aqui muito tempo. Mas aí depois eu fiquei chorando muito. Mas aí depois passou. A tia Lidiana falou que não era pra mim chorar. E a tia Regina disse que aqui era bom, que aqui tinha passeio. Minha mãe e meu pai, eles ficaram lá. Meu pai tá preso e minha mãe tá na clínica. Antes eu morava com a minha avó, só com a minha mãe, porque meu pai tá preso. Eu quero voltar pra minha casa.
Então, essas crianças nesse sofrimento, nessa angústia por uma família, uma que eles querem voltar para as suas famílias de origem, independente de qual for a situação que motivou essa retirada. Porque essa é a família que eles conhecem. E eles querem uma família, seja ela qual for. E a outra é a gente perceber como eles querem agradar as pessoas que visitam a instituição, né? Os padrinhos, na esperança de que aquela pessoa venha a adotá-la. Né? Então, é muito sofrido a gente ver aquela criança implorando, né, com os olhos ou com atitudes, quando diz, me leva contigo, quando vê uma madrinha ou uma criança sendo retirada para o acolhimento, para uma adoção, fica pedindo também para ser levada, né, para aquela pessoa, para ser levada também. Quando a gente está lá, a gente quer ir embora. A gente fala, isso parece uma prisão, a gente não sabe. Aí agora, quando às vezes eu falo com as pessoas, com amigos, né, que moram comigo lá no abrigo, às vezes a gente comenta, né, quando a gente estava lá dentro, a gente queria sair embora. Aí agora que a gente está aqui fora, tem a responsabilidade, já estamos grandes, e a gente está com saudade. A gente queria voltar a ser criança de novo, e voltar para o abrigo, que tinha os passeios, tinha as coisas. Mas eu tinha vontade, eu lembrava onde eu morava, que era perto do Parque da Cidade, na Mineral. Só não lembrava direito, eu lembrava o nome da rua, só não lembrava mais ou menos, eu sei que era perto do Parque da Cidade. Mas eu tinha vontade de ir, e às vezes menino danado, tinha lá a menina que chamava pra fugir, e eu sempre fui medrosa, aí eu não vou fugir não, eu vou esperar um dia ir embora. Mas às vezes eu ficava pensando em fugir, e ao mesmo tempo eu tinha medo de não lembrar onde que eu morava, só sei que era perto do Parque da Cidade, eu não vou ficar aqui mesmo, uma hora eu vou embora. Eu tinha vontade de sair de lá, de dentro do abrigo, e tentar viver minha vida sozinha. Sempre foi uma coisa que eu botei na minha cabeça desde quando eu estava no abrigo. Eu pensava assim, quando eu crescer, que eu tiver minha casa, tiver minha família, eu quero fazer com minha família diferente do que a minha família fez comigo. Eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei e não quero que eles tenham sofrimento como eu sofri, entendeu? Mas eu sempre penso, tipo assim, levar eles para conhecer como é a vida dentro do abrigo, para eles também ter a consciência de valorizar o que eles têm hoje, entendeu? Da síndrome dos 12 anos, onde quando eles estão próximos de fazer 12 anos, eles sabem então que sairão daquele abrigo onde eles já estão acostumados, com aquela equipe, com os amiguinhos daquela instituição, e eles sabem que aos 12 anos sairão daquela instituição. Então eles já ficam apavorados com essa situação, implorando por uma família, ou querendo continuar naquele abrigo mesmo após os 12 anos, né? Muda o comportamento, tá? Às vezes se tornam agressivos, rebelde na escola, tem dificuldade de não querer mais estudar. Quando às vezes não conseguem enxergar ter esperança de uma coisa melhor para eles. Tinha essa dificuldade assim, de me adaptar no abrigo por conta disso, porque eu já cresci de pequena, tipo, me revoltando. Todo abrigo que eu ia, se eu não me desse bem, eu já me revoltava, entendeu? A impressão que a gente tem é aquele susto, né? A gente chega num local que a gente não conhece nada, não conhece ninguém. A gente fica com aquele medo, tipo, será que aqui eu vou me dar bem? Será que aqui eu vou ser rejeitado de novo, entendeu? É assim que a gente fica quando chega no abrigo. Porque, querendo ou não, quando a gente chega no abrigo, são pessoas novas, são pessoas diferentes, são crianças com temperamento diferente, entendeu? A pessoa fica com aquele medo, aquele receio de dar alguma coisa errada. O sistema de acolhimento institucional no Brasil, ele é muitas vezes precário, às vezes perverso, no sentido de que ele não respeita o que estabelece o ECA, quando, por exemplo, separa grupos de irmãos. Então, assim, essas crianças e adolescentes, elas já sofreram a primeira violação, o primeiro sofrimento, no momento que tiveram que ter sido retiradas de suas famílias, por uma medida de proteção, é verdade, mas existe um sofrimento nessa retirada. É a família que elas conhecem, com a qual elas estavam acostumadas. E no segundo momento, então, onde elas têm que elas se perdem umas das outras, precisam ser separadas, né, em abrigos distintos. Além do que, nem todos os abrigos oferece uma estrutura física mesmo, adequada, atraente, que a criança tenha prazer em estar naquele ambiente. Nós temos estruturas muito precárias, uma estrutura que também não atende todos os direitos e não garante todos os direitos de uma criança e adolescente no sentido da privacidade, da individualidade dela. Eu sempre gosto de colocar que
A questão dos abrigos, muitas vezes também não atendendo ao que preconiza a lei, traz um outro sofrimento que eu considero como característico das instituições de acolhimento, que é a carência afetiva. O sistema não garante a essas crianças aquele afeto, aquele abraço, e essa carência afetiva, ela deixa muitas sequelas. Os impactos, eles são assim, eu diria, veio alarmantes, assim, muito dolorosos, e que esses impactos, eles podem perdurar por toda a vida. Talvez fosse a agilidade dos processos, porque diminuiria o tempo deles na instituição, né? Porque por mais que se faça, eu acredito que a gente procura realmente fazer um bom trabalho. O Lar da Criança é referência em acolhimento aqui, mas é uma instituição, não é uma família. Então a gente acredita aqui, por exemplo, muito em família acolhedora, porque no lugar de vir para a instituição, iria para uma família. Claro que isso aí tem que ter um acompanhamento muito de perto, não é? Dessas famílias, e também pode ter algum problema. A única que eu gostei foi de Cidade Nova. É porque eu fui onde está a Sofia. Vocês não moravam juntas antes? Não. Tu morava Eu com morava quem? com a Luísa, ela morava sozinha. Na hora que eu fui visitar ela, eu chorei muito pra sair e fui dentro do carro. Eu chorei muito, muito, muito. Aí eu peguei e fugi, só pra ela aprender. Deixar eu ficar separada da minha irmã. E tu e o Luiz moravam com quem? Eu com a... Eu lembro mais. Ela era feia. E ela me usava como uma uma empregada. Mandava ela todo dia, ela me deixava sozinha. Ela só gostava das filhas dela. Às vezes era ruim quando a gente era adotado, porque as pessoas jogavam na nossa cara que nem nossa família queria a gente. Que a gente era tão ruim que nem nossa família queria a gente. Quando a gente saía do abrigo, que a gente ia ser adotado, era uma coisa, era uma boa impressão. Aí depois começava a ficar ruim, aí a gente via que voltava pro abrigo. Aí eu me sentia que parece que ninguém me queria, nem meus irmãos. A gente se sentia meio que desprezado, inútil, assim. Quando eu ia pro CRIA, eu falava pra tia, pra alguém lá que eu conversava, e não dava mais gostando de lá, não tava igual que era antes, no início. Essa família é um acolhimento provisório, ela não vai adotar essa criança, ela vai ajudar na formação dessa criança, nos valores dela e no fortalecimento emocional e espiritual dela ao dar carinho a ela, né? A passar valores para ela. Ela vai preparar melhor essa criança para o retorno à família de origem, quando for o caso, ou para a adoção, quando se fizer necessário. Então, assim, é um programa muito rico, que precisa de pessoas abertas, né, que abram seus corações para amar uma criança, cuidar dela enquanto for necessário e depois entregá-la para a sua família ou para a sua nova família por meio da adoção. Eu tinha me dado bem por conta que, tipo, eu saía do abrigo, mas minhas irmãs continuavam dentro do abrigo. Aí eu ficava naquele pensamento que lá dentro elas estavam sendo maltratadas, que elas estavam precisando de mim. Aí sempre eu fazia de tudo para que a família me devolvesse para o abrigo, para mim estar junto com elas, entendeu? Porque sempre quem cuidou delas, desde quando a gente morava com minha mãe, sempre foi eu. Tanto que vezes a gente saía na rua pedindo comida e eu deixava de comer para me dar para elas, entendeu? Então eu sempre tive essa preocupação de estar junto com elas. Eu acho que a experiência mais positiva que eu tive foi essa, que eu conheci meu esposo, que lá eu me dava muito bem com a filha dela, com todo mundo. E com minha madrinha também, que querendo ou não, eu passei um bom tempo na casa dela e tipo, ela me tratava super bem, né? Todo mundo da casa dela sempre me tratou bem. Porque vocês saíram do Lar da Criança, não foi no final do ano, para começo, e foram pra casa da Guia. Foi primeiro o Luiz. Aí depois eu passei um dia na casa nova, né? A Kiara passou, parece que só foi um dia. Aí a tia Helenice, que é a psicóloga, disse que eu ia pra uma família acolhedora, não sabia se ia dar certo, se eu ia ficar. Você sabe o que é a família acolhedora? Sim. O que é? Uma família temporária. E o que vocês acharam que vocês chegaram lá? Como é que é a casa da Guia? É grande, aí tem um monte de brinquedo, a gente tem bicicleta, a gente brinca na rua. Ela é ótima, cozinha bem.
Aí ela às vezes ela deixa a gente brincar com as amigas que a gente conheceu. E chega aos 18 anos, e aí? Ele tem que sair do abrigo, né? Como é que a gente avalia essa saída dessas crianças? Como é que elas saem? Elas saem, podem ter certeza, despreparadas para a vida aqui fora. Porque elas não tiveram os estímulos necessários, o preparo necessário, elas não aprenderam a fazer as coisas. As nossas crianças dos abrigos, elas não sabem pegar ônibus, elas não sabem lidar com dinheiro, manusear dinheiro, elas não sabem fazer uma gestão financeira porque elas não foram preparadas para isso, elas não sabem escolher, elas precisam muito e é necessário e é urgente que se faça um trabalho desde a tenridade, desde que a criança chega no abrigo, agora principalmente na pré-adolescência e na adolescência, de preparo para a autonomia, né? Então é uma obrigação do Estado fazer isso. Quando a gente sai do abrigo, a gente se perde. A gente não sabe para que rumo tá indo, a gente não sabe como agir com os filhos da gente. Eu mesmo, quando eu comecei a ser atendida, eu tinha só a Pâmela, quando eu comecei a ser atendida pelo CRI. E tipo, eu ficava muito... o que eu passava, às vezes, eu refletia nela, entendeu? E aí o CRI tinha as reuniões, tinha os acompanhamentos, tinha as reuniões que era várias pessoas que iam dar, tipo, palestras, né? E ali foi abrindo os olhos, foi abrindo os meus olhos, entendeu? Tipo, muita coisa que eu fazia, eu pensava, não posso estar fazendo isso, porque é uma coisa que também eu passei, entendeu? Aí dali foi tendo acompanhamento com psicólogo, acompanhamento com a assistente social, aí a pessoa vai entendendo as coisas melhor. Logo porque também eu já tive ela muito jovem, tive ela com 17 anos, entendeu? Aí eu queria dar aquele suporte pra gente estar entendendo melhor o que a gente está fazendo na nossa vida. Na verdade, eu nunca quis me juntar. Eu sempre queria um serviço, alugar uma casinha, porque por conta do vício do pai era muita confusão, da ignorância dele. Aí eu disse, pelo visto vai ser o jeito, ficar só um lugarzinho pra mim. Aí eu sempre imaginava isso. Queria mesmo namorar, ficar na mão, não queria me juntar. Tinha medo de não dar certo, ter que voltar pra casa do meu pai. Mas só que aí eu conheci o André e aí no início eu não queria não, mas aí depois meio que uma fuga, eu também saí da casa do pai por conta que era. Eu comecei a gostar dele também, né? Eu tinha aquela vontade, tipo assim, sair do abrigo, né? Só que sempre o abrigo ficava perseguindo. Tipo assim, querendo saber o que a gente tava fazendo, onde a gente tava. Aí eu botei na cabeça, não, pra me sair do abrigo eu tenho que conhecer alguém que é pra me tirar da situação, que foi o que aconteceu. Eu conheci ele, aí a mãe dele logo se responsabilizou por mim, eu fui morar com ele na casa da mãe dele. Aí eu tirei a minha primeira filha, que foi a Pâmela, ainda morando lá na casa dela. Aí lá a gente fizemos um puxado, fomos morando lá, aí tive a oportunidade de ganhar o apartamento, pela minha casa e minha vida, e vim pra cá morando com ele. Nisso já tem 12 anos, vai fazer 12 anos agora que a gente estamos juntos e que nós temos 3 filhos. É muito significativo o número de egressos do sistema de acolhimento que a gente acompanha, né? Acompanha aqui com psicólogo, assistente social, com os encaminhamentos necessários, com as orientações, com aconselhamento, com disponibilização de cesta básica quando a gente tem condição de fazê-lo, né? E principalmente assim, sendo aquela mão amiga que eles sabem que a gente não larga a mão deles, né? Por mais que às vezes a gente fique chateado com determinadas situações, porque não está seguindo os conselhos, porque está saindo do prumo, mas a gente não larga a mão, né? Eu acredito que hoje cerca de 30% das famílias que a gente acompanha são famílias de egressos, que hoje já constituíram suas famílias ou que vivem sozinhos aqui fora e que tem no CRIA essa referência de apoio e de afeto. Um desafio grande é não deixar a esperança apagar no coração dessas crianças, viu? Porque é muito doloroso. É fazer com que também todo servidor tenha esse olhar carinhoso para a particularidade das crianças, porque cada criança é uma criança. Essas crianças carregam histórias diferentes, sofrimentos diferentes, e elas reagem aqui de forma diferente, entendeu? Então a gente tem que ter essa capacidade, essa capacidade de entender, de colocar no lugar dessa criança que está sem pai, sem mãe, né? Que está longe da família, que está com medo, sem saber o que é que vai acontecer com a sua vida. Então, gente, é um desafio muito grande a gente, assim, procurar dar carinho, amor, esperança
que eles vivam esse momento de ser criança. Nós vamos além do nosso trabalho institucional para provocar nessas crianças sensações, experiências prazerosas. Que eles saindo daqui, eles possam levar alguma esperança, né? Uma alegria de saber que eles podem ser amados, que eles podem ser felizes. Terminou. Não, vocês estão bagunçando. Então, Não pode mostrar o rosto dela. Vocês pensam que depois vocês vão pra onde? Vocês querem ir pra onde? Pronto, já falei. Quero ir pra onde eu quero ser adotada. Tu quer ser adotada também? Quero. Junto com meus irmãos. E eu não vou com meus irmãos, vou ficar igual aquele jeito que eu falei pra você. Nossa, tu é muito brava pra uma pessoa do teu tamanho. Sabia que todas essas imagens lá atrás, todas essas famílias aí são famílias, crianças que foram adotadas. Olha, aquela lá é a Cosmélia. A filha dela de cabelo cacheado ali, ela foi adotada. As meninas aqui, ó. Elas foram estudar, bagunçando tudo. delas, tia. Hã? Não sei, mas a gente tem lá dentro. Ah, acho que tá aqui, ó. Ó. Família da Carol e Lori. Elas duas foram adotadas por elas duas. Oi? Não é nada. Sim. Foi adotada. Eu já fui adotada. Aqui, ó. A Joelma, ela adotou eles, acho que eles três. Foi? Não, esse aqui é mais, né? Vai quebrar a câmera. Eu vou filmar vocês. Pensa que será que anda fugindo? Vai sumir. É um mágico. Tia, aí quando Tu anda muito rápido. Vai até lá que eu vou te seguir, vai.